E aí, aproveito, Ricardo, para comentar que quando o Daniel comentou comigo de me convidar, na verdade, a conversa surgiu algum tempo atrás, que teve alguma postagem sobre Paulo Freire. E aí eu comentei, aí o Daniel falou, poxa, um dia você poderia vir falar sobre Paulo Freire. Eu falei, cara, eu só li um livro há 10 anos atrás dele, eu ouço falar muito do Paulo Freire, mas eu não estudei assim a fundo para ser um especialista e falar com vocês, mas eu acho bem interessante os pensamentos dele. Inclusive, eu anotei algumas frases aqui e tal. Então, a gente está falando de educação e de liberdade, diria que Paulo Freire é um ícone nesse sentido, né? Então, talvez a gente comente alguma coisa sobre ele no meio da conversa. É bem interessante. Manda bala, Não, não cara, precisa manda nem ser bala, no porque meio é da uma. conversa. Pode ser A, agora, pode ser a agora. gente pode comentar, falar sobre isso, porque assim, eu tenho amigos que eles são contra a visão do Paulo Freire e amigos que são a favor dessa questão de o aluno aprende a seu tempo, né? Se eu estiver falando merda, por favor, me auxilia. O aluno aprende a seu tempo e aí você tem essa questão de você não taxar aquele aluno de ruim ou de fraco para que ele possa vislumbrar algo positivo e desenvolver. É mais ou menos nessa linha. Só que aí já colocando um pouquinho de pimenta, isso não faz com que esse cara, ao invés dele entender, tô falando esse cara, mas esse aluno no geral, né? Esse aluno, ao invés dele entender que ele precisa focar para desenvolver, né? Ter esse objetivo de melhorar, não faz com que ele relaxe demais, tudo bem, ele tem a liberdade de fazer qualquer um dos dois, né? Mas será que não faz com que esse cara relaxe demais? Sim. É interessante que, assim, realmente, o Paulo Freire ele parte desse princípio aí, né, de que cada um tem seu tempo. Na verdade, isso voltou se a gente for entrar um pouco na história da educação, a gente vai falar um pouquinho sobre Vygotsky, né, que eu acho que vocês já ouviram falar também, que, assim, basicamente, como que a gente chegou nesse padrão que nós temos na educação, tá? Então, a gente está falando de liberdade, vou tomar essa liberdade de só fazer esse link aí um pouco com o passado. Também não Cara, sou você é especialista, livre estou para falar do que aprendendo. você quiser. Mas, talvez a gente pegue um outro momento para falar um pouco mais sobre educação, né? Mas, assim, o Piaget ele fez um estudo há 100 anos atrás, e qual era o padrão? Lá na Suíça, né? Todo mundo bonitinho, todo mundo rico, entre aspas, saudável. Então, a criança com 5, 6 anos conseguia aprender, começar a aprender, tá? E aí ele Francês. percebeu que 6. Então, assim, a criança Não, não. vinha através de escadinhas aprendendo. Francês. Ele O conseguia aprender francês francês, que é uma língua difícil para... Mentira, sacanagem. já é alguma coisa, né? Já é Já muita é. coisa. Português é pior, né? Dizem. Mas, enfim, então tinha, assim, essas fases de aprendizagem, tá? Então, a gente falando em Piaget, ele foca um pouco nessas fases de aprendizagem. E aí o Vygotsky, que foi o outro nome que eu falei, tinha uma realidade, né? Apesar de ele ter condições, ter estudado muito, ele é da Rússia. Então, a Rússia tinha uma situação muito diferente da Suíça, que era tudo lindo, bonitinho, padronizado. Então, ele percebeu, o Vygotsky, que, na verdade, as pessoas têm o seu tempo de aprendizagem. Então, não significa que com 5, 6 anos ele vai começar a poder aprender. Se essa pessoa, por exemplo, foi desnutrida, se você pegar uma criança da África com 10 anos que tem 1,30 m e pesa 20 quilos, essa criança tem condições de aprender tão bem quanto um suíço? Não tenho. Não. Então, é interessante entender essas dificuldades, essa realidade social dessa pessoa, para aí sim tentar acompanhando essa evolução através de degraus e tudo mais, tá? Então, é complicado a gente falar que, ó, você está com 15 anos, você tem que saber isso. Talvez não. Então, eu entendo. A gente não pode também relaxar. A gente, como professor, principalmente, falar, então, você tem total liberdade para fazer o que você quiser e aprender quando você quiser. Também não é assim. Tem que ter um direcionamento, tem que ter um planejamento. E aí, como professor, a gente sabe bem disso, né? Você tem que planejar e tem que ter um objetivo. Então, talvez esse aluno não chegue a esse objetivo, mas chegue perto. Então, às vezes, vale a pena se contentar. Porque talvez no próximo ano ele aprenda. Tá? Então, é mais ou menos nessa linha que vai essas teorias Não, da educação. eu Então, faço mas ó, quando você fala para mim do próximo ano aprenda, essa é a parte que começa para mim a chamar a atenção. Porque assim, ok, que no próximo ano ele aprenda, não tem problema nenhum. Ele repete de ano e o ano que vem ele aprende. Agora, quando você tem alunos que não acompanharam, não estão acompanhando hoje, aí você vai passar esse cara para o ano que vem.
onde o barato vai ficar mais difícil e não vai ter revisão do ano anterior. Esse cara vai ficar cada vez mais perdido e vai começar a ficar complicado. Assim, esse cara vai atrapalhar a turma, entendeu? Então, porra, repete o cara, não tem problema. Ele pode levar 10 anos para aprender se ele quiser, desde que ele fique 10 anos na 4ª série. Tranquilo. Então, o que acontece agora é que, na verdade, mudou um pouquinho o foco da educação, né? Nós aprendemos aquela famosa educação bancária, né? Então, você tinha que aprender, ponto, senão você não passa de ano. Então, hoje a gente fala um pouco mais sobre desenvolvimento de competências. Essa seria a palavra-chave aí na educação, né? Então, o que acontece? A gente entende que, por exemplo, para você aprender a dirigir, você precisa ter noção de física, na descida o carro vai, se você deixar ele solto, ele vai pegar uma puta velocidade que você vai passar de um radar, que é 100 por hora, você vai passar 120, você vai tomar multa. 120 é maior que 100. Então você tem diversos conhecimentos ali, e isso não falha. Em São Paulo, certeza, né? Rodoanel garantido. Então o que acontece? Você precisa de diversos conhecimentos para você ter a competência de dirigir. Então hoje na educação a gente pensa nesse desenvolvimento de competências. E talvez durante esse processo de um ano, esse aluno não tenha condições de desenvolver total competência em relação ou conhecimento de uma matéria, mas no global ele desenvolveu uma competência, chegou próximo de desenvolver essa competência, tá? Então, exemplo, o cara não manja muito de matemática, mas ele dirige muito bem. Então, ok, ele precisa ajustar um pouquinho da matemática, mas nada impede dele para o próximo ciclo, que provavelmente no decorrer do próximo ciclo ele consiga aprender isso que ficou para trás, tá? Isso, gente, a gente está falando em teoria. A gente sabe que na prática, como é que está acontecendo? Daniel, você não sabe nenhum, mas eu te aprovo automaticamente. Aprovação automática. Eu te empurro. A Anhanguera meio que fez isso comigo, não? Eu larguei antes deles fazer comigo.